Boa noite a todos os irmãos, a todos os que nos acompanham através dessa transmissão. Nós vamos então, neste momento, dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido todos a se reunirem e a se colocarem em atitude de adoração para que nós venhamos juntos cultuar ao nosso Senhor. Vamos então ouvir um prelúdio e logo após eu estarei orando e assim dando início à nossa programação essa noite. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Já chamo, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por tudo o que Tu tens feito, por todas as Tuas obras maravilhosas derramadas, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado e nos concedido o privilégio de adorarmos a Ti em espírito e em verdade. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dirija durante esta programação e que venhamos juntos oferecer, ó Pai, a Ti um culto que seja um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós te damos graças por isso e rogamos a direção do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos cantar agora o cântico Santificados para Ti. Tu és Deus imenso e forte, grande majestade e glória. Deus transcendente, imanente, soberano, sustentador. Tu és Deus que se aproxima, cuida, guarda e pastoreia. Emanuel, amigo, abrigo, companheiro, meu protetor. Estás no céu, estás na terra, o universo nada é pra ti. Estás em mim, na tua igreja, Senhor, santificados fomos para ti. Levantamos nossas vozes para te adorar, ó Cristo. Ser honrado, moço amado, eterno Salvador fiel. Teu amor nos unifica, teu querer nos fortalece. Santifica e glorifica este povo pra teu louvor. Estás no céu, estás na terra, o universo nada é pra ti. Estás em mim, na tua igreja, Senhor,
santificados fomos para ti, pois estás no céu, estás na terra, o universo nada é pra ti, estás em mim, na tua igreja, Senhor, santificados fomos para ti, santificados fomos para ti. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos entoar agora o cântico Lâmpada para os meus pés. Desvenda os seus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os seus mandamentos, guardam no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os seus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, entoando o hino do cantor cristão de número 160, A Fé Contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá,
coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Convido todos neste momento a abrirem a palavra do Senhor para juntos fazermos uma leitura no livro de Salmos, capítulo 90. Vamos então ler na palavra de Deus, livro de Salmos, capítulo 90. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, e como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa repetidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligidos, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as tuas obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Amém. Vamos então continuar cantando a Deus. Todos juntos vamos cantar o cântico transformado. Quando o mal quer intentar-me, busco forças em Jesus. Refugia-se minha alma na presença de sua luz. Livra-me, ó Deus, do pecado, não quero me desviar, pois sua luz é minha vida,
me dá forças pra lutar. Transformado fui, novo ser eu sou. Minha vida é pra ti, Senhor. Transformado fui, te servir eu vou. Louvarei somente a ti, Senhor. Pois remiste por teu sangue o meu ser tão pecador. E por ti deixarei tudo, pois me deste teu amor. Tu és minha fortaleza, meu socorro vem de ti. Pois se eu clamar teu nome, sei que sempre vais me ouvir. Transformado fui, novo ser eu sou. Minha vida é pra ti, Senhor. Transformado fui, te servir eu vou. Louvarei somente a ti, Senhor. Só a ti. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos entoar agora o cântico Vem de Ti, Senhor. Não tenho palavras pra agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras pra agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou e o que vier a ser, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Encerrando essa parte do louvor, vamos cantar Alguém Como Eu.
Não consigo entender o amor que Cristo tem por mim, sendo eu tão pecador, sendo eu tão falho assim. Nada vi em mim que atraísse sua atenção. Salvo sou por seu amor e por sua compaixão. Nada há em mim pra amar-me assim. Oh, que grande amor, o que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amou a mim, houver me viu, tão pecadora, ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? E se salvo eu fosse pelas obras que aqui ergui, eu teria seu amor, me amaria ainda assim. Ele nunca amaria-me por tudo que já fiz. Eu não posso me salvar, nem as obras que ergui. É por seu amor que eu salvo sou. Oh, que grande amor, o que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amou a mim, houver me viu, tão pecadora, ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor esta noite no livro de Hebreus, capítulo 12. E vamos estar lendo de versículo 1 ao versículo 3. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Nos fala assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Pai soberano, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Senhor Deus e Pai, que neste momento o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, para que sejamos, Deus, fortalecidos
para que sejamos, Deus, transformados, moldados, Senhor Deus Pai, segundo a Tua verdade. Nos abençoa ricamente, Deus, com essas verdades espirituais, para que venhamos a Te adorar, para que venhamos, Senhor Deus e Pai, a Te amar cada vez mais em nossa vida. Te rogamos por tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. A vida cristã deve continuar com perseverança, mesmo quando as situações forem adversas. O viver cristão não pode parar por causa dos problemas que venham a surgir nesse mundo que nos afeta direta ou indiretamente. O autor aos Hebreus, irmãos, fala aqui com cristãos que estão sofrendo adversidades, que estão enfrentando lutas na vida. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo maltratados, eles estão perdendo propriedades, bens, posses, eles estão sendo insultados, ridicularizados. Então, muitas adversidades eles têm passado aqui neste tempo. E nós podemos perceber isso olhando o capítulo 10, volte aí na sua Bíblia para o capítulo 10, e podemos ler versículo 32 a 34, que descreve um pouco daquilo que eles têm enfrentado. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Havia uma grande adversidade em muitos dos aspectos a qual os cristãos estavam sofrendo em seus dias. E diante dessa situação, a vida deles, a vida cristã deles, estava sendo fragilizada. E essa situação estava levando eles a um abatimento, quando não muitas das vezes, alguns, ao abandono da congregação, estavam deixando de congregar. E uma dessas razões são todas essas adversidades a qual eles estavam passando. Diante disso, irmãos, o autor aos Hebreus passa a exortar a esses irmãos a continuar uma vida cristã com perseverança. Por mais que a situação seja terrível, por mais adversidades que eles estivessem passando, eles não poderiam deixar de ser perseverantes. Eles deveriam suportar e continuar com firmeza a caminhada cristã. Agora, essa é a grande complicação, que é justamente por causa dessa caminhada cristã a qual eles estão passando por sofrimento. É a vida cristã deles que tem levado a eles enfrentarem as mais terríveis adversidades. Mas ainda assim, eles deveriam permanecer perseverantes. Então, a fim de que esses irmãos tivessem essa vida cristã perseverante, o autor aos Hebreus passa a exortá-los, a dar a eles 4
incentivos ou maneiras pela qual eles devem se apegar para que eles venham enfrentar com perseverança as situações adversas da vida. E eu quero apresentar esses quatro incentivos, essas 4 orientações do autor aos Hebreus, para que se tenha uma vida cristã sempre com perseverança diante de qualquer situação. Nós não estamos sofrendo perseguição como esses cristãos estavam, mas estamos enfrentando situações adversas. E podemos enfrentar situações adversas na nossa vida, seja por sermos cristãos, ou por estarmos sendo provados de alguma forma pelo Senhor. No entanto, meus amados irmãos, devemos ter em mente que a vida cristã precisará continuar perseverante diante de toda e qualquer situação que venhamos a passar. Não podemos desanimar por causa das circunstâncias que o mundo venha enfrentar. Devemos ser perseverante em tudo que o Senhor nos propôs como cristãos. No momento nós não estamos podendo congregar, estar reunido com os nossos irmãos em um mesmo lugar para adorar ao nosso Deus, como de costume. Mas devemos lembrar que a vida cristã, ela não está restrita apenas a essa reunião, a esse congregar, como corpo de Cristo, em adoração a Cristo. A vida cristã, ela é constante, ela é diária, ela é no dia a dia. O autor aos Hebreus, como bem percebemos, vai usar uma figura para se referir à vida cristã. Essa figura é a de um atleta, de uma corrida, na verdade. E é uma figura bem empregada aqui, irmãos, porque era comum, era de familiaridade dos irmãos daquele tempo, daquela época. Para eles, seria bastante familiar, pois eles estavam acostumados a ver aquelas competições, aqueles jogos que aconteciam ali em seus dias. Então, o autor se vale dessa figura para dizer, ou para retratar a nossa vida cristã, que é como essa corrida que temos que correr, que devemos viver, como um desafio a qual nós temos que enfrentar, e com perseverança devemos chegar até o fim. Então, como manter uma vida cristã perseverante em situações adversas? Como eu e você vamos conseguir manter o nosso viver cristão sempre com perseverança em toda e qualquer situação? Então, a primeira maneira, irmãos, a primeira instrução do autor aos Hebreus, aqui para os cristãos, era para que eles tomassem como exemplo outros que venceram. Então, a primeira instrução é que eles olhassem para a vida daqueles que venceram, que suportaram e foram aprovados em tudo que fizeram antes deles. Note versículo 1. O autor diz: portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas.
Então, haviam exemplos de pessoas. E aqui nós estamos, capítulo 12, é posterior aos heróis da fé. Capítulo 11 vai falar daqueles homens, dos heróis da fé, como Abraão, como Moisés, que foram aprovados, enfrentaram provações, mas que com fé perseveraram e deram um bom testemunho de vida. Então, para mantermos, irmãos, essa vida cristã perseverante em situações adversas, é importante que nós venhamos a olhar para essas pessoas, que são como um grande testemunho. Então, a vida delas é um incentivo para que também nós possamos perseverar, viver e manter a nossa vida cristã sem desanimar, sem fraquejar em toda e qualquer situação. Os cristãos estão sofrendo, estão sendo provados de muitas maneiras. Contudo, devem permanecer firmes como outros que também enfrentaram situações difíceis, mas que com fé passaram por todas elas. Com perseverança, com paciência, passaram por todas elas. Assim, irmãos, os santos do passado devem ser um modelo, devem ser um incentivo para que também nós possamos perseverar, continuar a nossa corrida, a nossa caminhada cristã. O que dizer quando olhamos para a vida de Paulo? Um homem, um servo de Deus, que aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Isso é para o nosso incentivo. Isso não é para o nosso desânimo, mas é para o nosso fortalecimento. E nós somos fortalecidos ao olhar para outros que viveram antes de nós e que foram capazes de passar por sofrimentos e de enfrentar toda e qualquer situação. Então, o autor mostra aqui aos irmãos o quanto é importante eles olharem, considerarem esses heróis, conhecerem a história, ou lembrarem desses outros homens do passado e como eles venceram, para que eles, animados, pudessem suportar, perseverar a carreira cristã, a vida na fé da nova aliança, mesmo que isso implicasse em grande sofrimento. Qual a maior, irmãos, dificuldade você tem passado nesses dias? Ela tem afetado a sua vida? Ou você continua firme, perseverante, firme em oração, perseverando em fé, convicto da sua esperança, confiante em Deus? Ou as situações que você enfrenta, ela tem fragilizado você? Tem levado você a um desânimo, ou mesmo a uma fraqueza espiritual? Se isso tem acontecido com você, olhe para essa exortação. Guarde essa exortação, essa instrução na sua vida. E faça aquilo que a palavra de Deus está mandando ou orientando a nós a fazermos. Olhar para esses exemplos. Então, irmãos, nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a história de homens de Deus, ou de mulheres de Deus, que passaram por muitas situações, mas que
enfrentaram com fé, com confiança em Deus, e assim foram um bom testemunho. E servem de modelos hoje para a nossa vida. Então, para enfrentarmos, irmãos, as situações adversas, seja ela qual for, com perseverança, teremos que conhecer mais servos de Deus, homens de Deus. Para isso teremos que ler a Bíblia. Não poderemos jamais conhecer esses grandes exemplos se nós não estamos lendo a palavra do Senhor, olhando e conhecendo mais aqueles homens do passado. Os heróis da fé, aqui está um resumo, um pouco do que aqueles homens foram. Capítulo 11 vamos ver. Mas tem muito mais servos do Senhor e bons exemplos que nós podemos conhecer na Bíblia, e eles são incentivadores e fortalecedores do nosso coração para que venhamos a perseverar. Não podemos permitir que as situações adversas venham a nos fragilizar. Em segundo lugar, irmãos, para que isso não venha a acontecer, o autor incentiva ou instrui aos cristãos a desfazer-se daquilo que dificulta a caminhada. A segunda instrução que o autor vai trazer a esses irmãos aqui, para que eles tenham uma vida cristã perseverante diante de toda situação, é que eles viessem a se desfazer de tudo aquilo que dificultasse a caminhada. Ainda no versículo 1, diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então eles precisavam deixar esse peso, aquilo que fosse pesado, aquilo que viesse ser um empecilho na caminhada dele. Ainda usando a figura da corrida. Então os atletas, naquele tempo, eles tiravam, eles se desfaziam de tudo que fosse um peso, que viesse atrapalhar na sua corrida, para que assim eles pudessem ter o maior êxito naquela corrida e viessem assim vencer. Então, ainda olhando essa figura, e hoje em dia, isso é feito. Quando olhamos para esses atletas, nós vemos os ciclistas, por exemplo, há bicicletas que com um dedo você levanta. Então, maneira para que não seja um peso para o ciclista, e isso seja empecilho ou uma dificuldade na sua competição. As roupas de atletas, tanto aqueles que correm como aqueles que nadam, é tão leve que parece que você não está vestido com nenhuma roupa. É tão apropriado para a atividade. Então essa é a ideia aqui que o autor quer transmitir. Nós temos que se desfazer de tudo aquilo que venha a atrapalhar, que seja um peso na nossa caminhada cristã, para que assim vivamos a cada dia sempre com perseverança. Em segundo lugar, ele diz ainda o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia. Então, do pecado, agora aqui ele se refere ao pecado. E o pecado, nós bem sabemos que é um dos grandes empecilhos que atrapalham a nossa caminhada cristã.
que dificulta o nosso crescimento. É como um grande peso também sobre a nossa vida, que nos afasta de Deus, que dificulta toda a nossa vida cristã. Então é preciso, irmãos, em segundo lugar, se queremos ter uma vida cristã com perseverança, se desfazer de qualquer coisa que seja um peso para nossa caminhada. Aqui poderíamos imaginar uma pessoa viciada. O quanto o vício não é um peso na caminhada cristã, seja de qualquer natureza esse vício, seja em algum entorpecente, seja na pornografia, ou mesmo no celular, que tem se tornado um vício para as pessoas, que tem prendido tanto o desejo dos irmãos, das pessoas, quanto essas outras coisas. E isso, irmão, acaba sendo um peso que não nos deixa progredir, a ser perseverante em uma caminhada cristã mais autêntica, mais de conformidade com o Evangelho. Antes nos atrapalha. E aí, quando as situações adversas chegam, nós estamos fragilizados, fracos, porque estamos com todo esse peso que não nos deixa a sermos perseverantes. Caímos em abatimento muitas vezes. Quando não, chegamos a desistir, porque o pecado, uma vez tomando de conta das nossas vidas, nos levará para longe do Senhor, para longe da congregação, para longe da igreja. Então é preciso se desfazer de tudo que seja um peso. Uma amizade, muitas vezes, é um peso na nossa caminhada cristã, porque não nos incentiva, antes nos leva para caminhos ainda mais distantes. Um namoro pode ser também aquilo que pesa sobre a sua vida e não tem deixado você perseverar como cristão. Ou qualquer outra coisa, irmãos, e podemos estar avaliando, e devemos avaliar nossa vida, para sabermos o que é que tem sido um peso, e que nos impede de sermos perseverantes naquilo que Deus nos propõe em sua palavra, para que sejamos, para que venhamos a exercer em nossa vida. Temos que ter uma vida de oração. O que tem sido um peso, que faz com que você não persevere em oração. Tem que ser perseverante na leitura da Bíblia. Mas o que é que tem sido um peso para que você não esteja colocando a sua leitura em dia, diariamente crescendo e conhecendo mais, como já vimos no primeiro ponto, que é necessário para que mantenhamos a nossa perseverança. Às vezes, vemos cristãos que acham um peso ir até a igreja. Passar aquele tempo ouvindo o pastor, e se ele pregar mais do que 50 minutos, pronto, é um peso terrível na vida. Mas esse é o peso que devemos ter em nossas vidas? É esse o peso que devemos tirar de nossas vidas? É o peso de passarmos hora em oração que devemos tirar de nossa vida? É o peso que temos que todo dia ler a palavra do Senhor que devemos tirar da nossa vida? Não. Porque esses nos ajudam a perseverar. Essa é a vida cristã. Mas o pecado, esse sim, a preguiça,
o desânimo, esses sim, são raízes que nos fragilizam. Em terceiro lugar, irmãos, o autor diz que esses irmãos, para que eles continuem perseverantes nas situações adversas a qual eles têm vivido, eles precisam olhar para Cristo. Versículo 2 nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Nós temos exemplos inspiradores de heróis, no capítulo 11, de grandes homens, os discípulos do Senhor, os apóstolos. Mas os nossos olhos devem estar fixos na pessoa de Jesus. É em Jesus que devemos manter os nossos olhos fixos, se queremos ter uma vida cristã com perseverança. Por quê? Porque é em Jesus que temos que fixar os nossos olhos. Primeiro, Ele é o autor e consumador da fé. Ele torna a fé possível em nossa vida. Ele aperfeiçoa a nossa fé. Jesus produz a fé e nos leva a um aperfeiçoamento ainda mais da fé. Jesus viveu pela fé. Ele se relacionou com o Pai pela fé. E aqui no versículo 2, a prova de que Jesus viveu pela fé, que creu, é que ele acreditou em uma alegria proposta e ele suportou aquela cruz, porque confiava nesta alegria que lhe estava proposta. E hoje está assentado no trono de Deus. Essa é a prova de que ele é consumador da fé. Assim, irmãos, é para o Senhor Jesus que temos que olhar, porque Ele fortalece a nossa fé. Ele revitaliza a nossa fé. Nós podemos lembrar daquele momento em que os discípulos estão no barco enfrentando uma grande tempestade e o Senhor Jesus vem caminhando por cima das águas. Então Pedro pede para ir ter com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus diz: venha. Então Pedro começa a ir até Jesus andando por cima das águas. E ao que parece é que ele está olhando para o Senhor Jesus. Então a fé dele está fortalecida e ele continua andando, mas de repente surge um vento e tira a atenção de Pedro, e o texto diz que ele repara no vento, como se ele tivesse tirado os olhos de Jesus para reparar o vento. Então ele começa a submergir, a fé começa a ser fragilizada. Da mesma forma, irmãos, é na nossa vida cristã. Enquanto estivermos olhando para o Senhor Jesus, com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, a nossa fé estará fortalecida. Estaremos sendo fortalecidos no Senhor Jesus. Mas quando nós deixamos de olhar para o Senhor e reparamos para as diversas adversidades, para os problemas, para as circunstâncias do mundo, a nossa fé começa a ser fragilizada. Não podemos jamais deixar de olhar para Ele.
em segundo, note, versículo 3. Por que devemos olhar para o Senhor Jesus? O autor diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O Senhor Jesus é um testemunho vivo de alguém que passou por grandes sofrimentos. E o autor aos Hebreus, então, manda que olhemos para Jesus e consideremos o sofrimento que ele viveu. E considerar aqui é comparar, calcule o sofrimento do Senhor Jesus. E veja, e compare. Nós veremos que ainda não nos veio tamanho sofrimento, tamanha humilhação, como a que Jesus enfrentou por todos nós. Então, o sofrimento de Jesus é um incentivo fortalecedor para as nossas vidas. E Pedro vai usar isso para também aconselhar aos cristãos. Em 1 Pedro, você pode estar abrindo a palavra do Senhor comigo, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 e 22. Ele diz: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Aí note o que ele diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Os sofrimentos de Cristo é sim um fortalecimento para as nossas vidas. Deve nos incentivar a não olhar para o sofrimento como algo que venha a nos paralisar, nos enfraquecer. Se os cristãos estavam sofrendo nesse período, eles deveriam considerar o sofrimento de Cristo, para que eles continuassem perseverantes, para que eles continuassem firmes e suportassem todas aquelas circunstâncias adversas com paciência. Porque esse era o propósito. No final do versículo fica bem claro o propósito: para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. As situações, todo aquele sofrimento que os cristãos estavam passando, não deveria trazer essa fragilidade, esse desânimo, ao ponto deles chegarem a desistir, desmaiando em vossa alma, né? Tendo esse desânimo, essa desistência da caminhada cristã, da fé, do viver na nova aliança, como eles estavam vivendo, como eles estavam desfrutando em seus dias. Então, irmãos, uma vida cristã com perseverança, se queremos ter uma vida cristã com perseverança, devemos estar atentos a esses pontos de incentivos, transmitido aqui por o autor aos Hebreus para as nossas vidas. O primeiro deles, como vimos, devemos olhar aqueles que são um bom testemunho, que viveram, os heróis da fé e tantos outros homens de Deus, para que sejamos fortalecidos pelo exemplo deles, de perseverança que eles tiveram. Em segundo, nós devemos nos desfazer do peso, daquilo que pesa sobre
porque é um peso para a nossa caminhada cristã. E em terceiro, olhar e jamais deixar de olhar para Cristo, o autor, o fortalecedor da nossa fé, mas também de alguém que sofreu muito. E isso é um incentivo para nós também. Assim, irmãos, por mais que venhamos a passar ou enfrentar situações adversas, jamais devemos parar a nossa caminhada cristã. A nossa vida cristã, ela continua dia após dia. E nós devemos vivê-la com perseverança. Com perseverança. Ainda podemos orar. E devemos orar. Ainda podemos ler a nossa Bíblia. E devemos ler a nossa Bíblia. Ainda podemos pregar o Evangelho. E devemos pregar o Evangelho. Ainda podemos mostrar a fé, as obras que advém da fé que temos em Jesus. E devemos perseverar e continuar fazendo. Nós não deixamos de ser igreja. Nós não deixamos de ser cristão só porque não estamos mais congregando. A nossa vida cristã continua. E que ela continue com perseverança. E não com desânimo. Lembre desses motivos que nos incentivam a manter essa perseverança cristã. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra e por este ensino, Deus, que nos fortalece e que nos incentiva a continuarmos firmes, perseverantes como cristãos, a nossa vida cristã. Te rogamos, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando e fortalecendo nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos. Amém. Amados irmãos, nós ainda continuamos as transmissões dos nossos estudos, da mensagem do Senhor. Seria muito bom podermos estar reunidos aqui na igreja, compartilhando da comunhão, da alegria que temos, de estarmos adorando a Deus juntos aqui na igreja. Mas por enquanto ainda continuamos assim. Quero lembrar os irmãos que estão em oração, na semana de oração. Hoje é o 4º dia da nossa semana de oração. Perseverem em oração, no horário que você escolheu, até quarta-feira, né? Estaremos encerrando na quarta-feira essa semana de oração. E os irmãos têm visto que temos muitos motivos para estarmos orando. O Brasil tem enfrentado crises e mais crises estão surgindo. E tudo isso nós sabemos que quem mais são afetados somos nós mesmos. Então, continuemos, irmãos, firmes em oração pelo Brasil, por esta nação. Que Deus vos abençoe. Boa noite e até o próximo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito